É urgente, é importante, não pula esse vídeo. É isso mesmo, pessoal. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar os detalhes dessa... Já adianto, tem várias preocupações. Edilene Lopes, existe a possibilidade de os Estados Unidos determinarem novas sanções contra o Brasil enquanto o presidente Lula estiver no país, já que haverá a Assembleia Geral da ONU? Leandro, segundo interlocutores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que também tem contatos nos Estados Unidos, essa é a expectativa. A comitiva do presidente Lula já começou a chegar ao solo americano para participar da Assembleia Geral da ONU. O discurso de Lula é na próxima terça-feira, dia 23, mas já há integrantes da equipe lá que relatam um clima tranquilo. A princípio, os vistos diplomáticos foram concedidos. Nós vimos que foi concedido, inclusive, para Alexandre Padilha, embora com restrições de trânsito no território americano. Mas Ricardo Lewandowski, um pouco antes, durante essa semana também teve o seu visto, que havia sido suspenso, liberado, ou seja, num primeiro momento sem problemas. Isso porque a expectativa, pelo menos da base bolsonarista que tem contatos nos Estados Unidos, é que o constrangimento venha quando o presidente Lula já estiver nos Estados Unidos. A partir da segunda-feira, ele tem agendas relacionadas à Assembleia Geral da ONU e também as paralelas. O ponto alto é no dia 23 e Lula retorna ao Brasil no dia 25, na próxima quinta-feira. Enquanto ele estiver lá, há a possibilidade de os Estados Unidos aplicarem sanções. Deixar muito claro, essa anistia meia-boca não vai resolver os problemas do Brasil, pelo contrário, vai aprofundar os problemas. Então a nossa orientação aqui nos Estados Unidos, e eu aposto que o PL vai segui-la, é de que um texto de uma anistia que não seja ampla, geral e restrita será rejeitado. Ah, mas Paulo, se for rejeitado a gente não terá nada. Paciência. Essa não é a anistia que o Brasil precisa. E não é por razões muito simples. Primeiro que ela não pacifica o país, não resolve o problema da pressão das pessoas politicamente perseguidas. E uma vez que não faz isso, não tem efeito algum em reverter, por exemplo, as sanções americanas contra os ministros do Supremo Tribunal Federal e as tarifas contra as exportações brasileiras. Vamos fazer o seguinte? Vamos ver como os americanos vão se portar na semana que vem. Eu adianto aqui, início da semana, resposta duríssima. Como nós veremos ainda hoje, eles estão acompanhando os avanços legislativos e a situação política do Brasil. E não ficarão satisfeitos com uma anistia meia-boca. Hoje, ao telefone, conversei longamente com eles. E eles estão sabendo os detalhes do que vem acontecendo. E a posição é: os Estados Unidos continuarão lidando com o Brasil com o grau de liberdade que o país der aos seus cidadãos. Se o Congresso for sequestrado pelo Supremo Tribunal Federal, como disse o relator, essa entrevista foi traduzida e passada pelos Estados Unidos. Se isso que ele está dizendo, que o Supremo Tribunal Federal sequestrou o relator, nós continuaremos aumentando a pressão. Ah, mas, Paulo, está tudo combinado. O Mota fez isso de jogo de cena. Eu falo, pô, não bastou? Ontem era o Mota ia votar anistia para perder. Aí passa com 311 votos, muda. Não, não, não. Agora o combinado é outro. Meu filho, você não entende como funciona o Congresso. Não tem esse negócio de combinado. Aquilo lá são um monte de interesses. Existe um processo de convencimento, existe medo, existe um monte de coisa em jogo. E existe a sua pressão. Não funciona dessa forma. Parem de acreditar nessas pessoas. Eu já falei isso milhões de vezes. O Centrão abastece a imprensa com o que a imprensa quer ouvir. A imprensa utiliza o que o Centrão diz para ficar, ah, meu Deus, não vai acontecer. Não se preocupem, Paulinho da Força pode falar o que ele quiser, mas quem decide essas coisas não é o relator. O relator não é um super-homem que decide unilateralmente qual vai ser o texto votado. Muito pelo contrário, quem decide é a maioria. Há uma série de instrumentos regimentais para você aprovar anistia ampla, geral e restrita, mesmo que o Paulinho da Força não queira. Inclusive a possibilidade de trocar o relator. Por isso que eu estou dizendo, não se dê por derrotado. Parte do sucesso vai depender da pressão e da cobrança que você fizer ao seu deputado. E essa pressão tem que ser feita. Eu já disse, sem o PL, fiquem tranquilos, sem o PL na jogada, nenhum texto é aprovado. Então, se eles quiserem escantear a direita para propor uma anistia light deles, também não vai dar certo. Vamos ter aí, ele está falando de mais 2 semanas, eu acho que mais 3 ou 4 de discussão. Eu volto a dizer, o Centrão abastece a imprensa do que ela quer ouvir, e no final das contas, ele acaba fazendo o contrário do que diz para a imprensa. 2, 3 semanas atrás, não era possível que a anistia fosse votada. Aí essa semana já viram, não, vai ser votada a urgência, mas já está combinado que vai perder. Agora já está combinado que vai ser votado, mas vai ser uma anistia light. E as pessoas, os analistas da internet, ficam lendo a imprensa, se informando pela imprensa. Eu não me informo pela imprensa. Eu falo com 10, 15 deputados todos os dias da minha vida. Deputado de centro, deputado de direita, falo com governador, deputado de centro, deputado de direita. A imprensa, o que a imprensa quer? A imprensa quer te derrotar. Ela quer dizer que não tem chance de aprovar a anistia. E tem gente da direita comprando isso. Porque ela sabe que se ela conquistar a sua mente e o seu coração, você já está derrotado. Ela também dizia que não tinha chance de acontecer a sanção dos Estados Unidos. A imprensa agora diz que as sanções não têm efeito. E a gente está vendo os efeitos. A gente viu os efeitos na mudança do posicionamento do STF. A gente viu os efeitos agora na mudança de posicionamento do Congresso. Não, mas nada vai adiantar. Não tem chance de aprovar a anistia. A anistia agora não vai passar. Não, mas se passar. Não, se passar não vai ser ampla, geral e restrita. E não vai liberar o Bolsonaro. Não, mas se liberar o Bolsonaro, aí não vai passar no Senado. O Alcolumbre vai barrar. Não, mas se passar no Senado, não. Se passar no Senado, o Lula veta.
Ah, não, e se o Lula vetar, vão derrubar o veto? Não, mas se derrubar o veto, vão derrubar no STF, ou seja, eles querem. O trabalho deles é criar conjecturas mentirosas para fazer você desistir. E tem gente comprando essa porcaria. Bando de broxa! Enquanto isso, nós aqui, o que a gente vai fazer? Vamos trabalhar ponto a ponto. Primeiro, resolvemos o problema de pautar na Câmara. Algo pelo qual, volto a dizer, nós estamos lutando há 2 anos. Os últimos 8 meses de mandato do Hugo Mota. Agora a gente vai trabalhar no texto. Depois de trabalhar no texto, a gente vai trabalhar na aprovação. Depois, a gente vai ter que apontar todos os canhões para o Senado. Para aprovar também no Senado até chegar a batalha no STF. Ai, mas quando chegar no STF, estamos todos perdidos. O faraó vai nos matar, ele vai chegar com seus carros de guerra. Quando chegar no STF, olha, já vou te adiantar, a batalha não é tão ingrata quanto muita gente pensa. A gente já vai ter vencido todos os outros frontes e vai ter uma cidade para conquistar, um inimigo. Mas vamos ter um país inteiro alinhado em defesa da anistia e os Estados Unidos nos dando suporte aqui do exterior. Ora, veja, hoje no STF a gente já tem 3 ministros abertamente dissidentes. Nós temos um ministro Barroso, se não me engano, ao vivo, como a gente vai ver daqui a pouco. E eu pergunto a vocês sabem qual é a posição do Fachin? Eu não sei. Vocês sabem qual é a posição do Dias Toffoli? Não sei. Só para dar 2 exemplos, andam calados, né? Será que não é possível mudar a posição deles depois de uma Magnitsky, que já vai ter tido efeito, destruído a vida do Alexandre totalmente, pegando suas famílias, suas empresas, e absolutamente tudo que ele tem, e possivelmente outros ministros, até lá, de outros ministros do STF? Eu repito, eu falo isso todos os dias. Nós não podemos nos esquecer que nós temos um único aliado que importa, que é o Senhor dos Exércitos. Nós temos a providência, e eu tenho fé nisso. Eu tenho fé que eu vou fazer o que é certo, eu vou buscar o reino dos céus, e todas as demais coisas me serão acrescentadas. E no fundo é isso, as pessoas têm um problema de fé. Façam a parte de vocês e deixem que Deus se encarregue do restante, mas faça tudo o que você puder. Tudo o que você puder. Esquece as notícias, esquece os acordos de bastidores. Isso acontece o tempo inteiro. É claro que há acordos de bastidores. Não há há 30 acordos diferentes de bastidores que mudam o tempo inteiro de acordo com a conveniência do momento. Então é claro que a gente tem que estar vigilante. Mas esperem o melhor. E tão somente estejam preparados para o pior. Quem só espera o pior nunca ousa. E quem não ousa não vence, porque já foi derrotado dentro da própria mente e do coração. E eu sou um vencedor, eu venci em tudo que eu fiz na minha vida. E eu não entrei nessa briga para perder. Eu vou vencer. Você vai vencer. Repare, 7 de setembro de 2021, Alexandre de Moraes disse que ali fez parte da tentativa de golpe. Bom, nós vamos ouvir agora este cidadão que foi um dos autores daquela cartinha, que sim, foi uma cartinha horrorosa, falando sobre o 7 de setembro, onde ele mesmo fala que não foi tentativa de golpe, e não só isso. Bolsonaro, depois do 7 de setembro, tentou levantar a bandeira branca e pacificação. Quer ver? Vamos ver então. Hoje eu posso contar, não é óbvio, porque tudo isso veio para a imprensa, né? Mas deu-se o seguinte fato, você está falando do 7 de setembro de 21, né? Sabe que no dia seguinte ele me telefonou, ele, presidente Bolsonaro, e me disse, ele me trata de senhor, e eu trato de senhor, naturalmente, né? O que o senhor achou do movimento de ontem, do dia 7? Até perguntei para ele, é para falar com cerimônia ou sem cerimônia? Ele falou, sem cerimônia, então foi um desastre. Eu não diria aquilo, como presidente da República, para um amigo íntimo. Porque o amigo íntimo conta para a mulher conta para a empregada conta para o marido, e aquilo se espalha. Certo? Esta liturgia é mais ou menos fundamental no exercício de uma função como a presidência da República. Mas aí ele me disse, olha, mas o senhor tem prestígio no Supremo, conhece o Alexandre, você quer que eu fale com o Alexandre, não é? O senhor quer que eu fale com o Alexandre? Daí eu confesso que tomei ali, porque eu percebi naquele dia, havia até a possibilidade de um pedido de impeachment do presidente, né? E os caminhoneiros têm tomado Brasília, tinham tomado aqui o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Seria um conflito quase de natureza civil, não é? Eu liguei para o ministro Alexandre e disse, olha, o ex-presidente, porque ele chamou o Alexandre de canalha naquela fala, né? Ele levantou a bandeira branca aqui. Disse, nós podíamos talvez atendê-lo. Ele levantou a bandeira branca. Que golpe que é esse onde você levanta a bandeira branca para pacificar? Ele diz, mas ele fala, não cumpre aquela coisa, né? Eu disse, quem sabe ele faz uma declaração escrita, uma declaração à nação. E daí, de fato, redigi lá uns tópicos, etc., né? E no dia seguinte, ele logo me ligou pela manhã, me convidando para ir, disse que ia mandar um avião para me pegar, para ir lá, almoçar com ele, ajudá-lo. Eu disse, olha, presidente, não vai ser bom nem para mim, nem para o senhor. Agora, se o senhor achar que está de acordo com os tópicos que eu registrei aqui, eu vou. E para minha surpresa positiva,
Ele disse, não, estou de acordo. Que golpe, hein? Que golpe é esse que ele está de acordo em pacificar, em acabar com a briga e tocar a bola para frente e voltar à normalidade, hein? Aí eu fui para lá, levei para ele acabou redigindo a declaração final. 2 horas depois eu voltei, depois de estar com ele distribuiu para a imprensa e aquilo pacificou o país, porque você sabe que logo em seguida... Bom, o problema é que aquilo não pacificou o país, porque pouco tempo depois o Alexandre de Moraes voltou a fazer buscas e apreensões, a abrir inquéritos e colocar gente em inquérito, e reclamar, em mandar derrubar a rede social. Então aquilo não pacificou. Os caminhoneiros, assim, porque na conversa que eu tive com ele disse, olha, você veja, os caminhoneiros estão todos aí pretendendo invadir Congresso, Supremo. Ele disse, olha, presidente, permita-me dizer, eu tive uma greve de caminhoneiros no meu tempo, mas era questão do preço do diesel. O seu caso não é um caso político. Na hora que o senhor assinar uma declaração dessa natureza, eles vão embora, e não deu outra. Quando foi 5 horas, foi todo mundo embora, os seus estados, e tranquilizou o país, e eu até tomei a liberdade. Não, peraí. Bolsonaro estava com tudo na mão, faca e o queijo na mão, os caminhoneiros, todo mundo querendo fazer uma confusão civil, e o Bolsonaro decidiu regredir, decidiu recuar pela pacificação, aceitou fazer a cartinha, mas, de acordo com o Alexandre de Moraes, é a parte que eu fiquei, de acordo com o Alexandre de Moraes, ali foi golpe. Tá aqui, ó, tá nos pontos que ele considera como os pontos de que prova de que foi uma tentativa de golpe, tá aqui, ó. Tentativa de golpe aqui no 7 de setembro. Cara, aqui ó, 7 de setembro. Então é isso, pessoal. Mais uma prova de que não houve tentativa de golpe, mais uma prova de que o Bolsonaro queria a pacificação, mas o avançar e o escalar autoritário e persecutório do Alexandre de Moraes impossibilitou isso. Inclusive, o Bolsonaro levantou a bandeira branca. Então, por que eu estou gravando esse vídeo? O próprio Michel Temer, que fala que não tem como fazer anistia, sabe que o Bolsonaro não tentou dar golpe. Ele admite isso, não houve uma tentativa de golpe, houve uma demonstração de força para pacificação. Cara, Brasil, cara, tem que resetar esse país, não tem jeito não. Vocês devem ter visto o vídeo do relator da anistia, Paulinho da Força, fala disso daí. Convenceu o Supremo de que nós precisamos pacificar o país. O país não aguenta mais essa polarização. E para pacificar, vai ter que ser uma coisa que talvez as pessoas não concordem muito, mas que é aquilo que o país precisa. Então vamos conversar com o Supremo também, se for o caso, se tiver dificuldade, se a gente perceber que tem algum ruído no Supremo, para que a gente possa pacificar. Ele apresenta o tema como se fosse algo entre direita e esquerda e que seja preciso encontrar uma alternativa moderada, no meio termo. Só que, pergunto a ele, seria então justo, ao invés de 14 anos de cadeia, por exemplo, para Débora Rodrigues dos Santos, que escreveu com batom numa estátua, perdeu mané, colocá-la então a 7 anos na prisão? Será que isso daí é o justo? É óbvio que não. Contra a injustiça, eu quero estar do lado oposto. Contra a censura, a violações de direitos humanos, eu quero estar do outro lado. E eu espero muito que o Paulinho da Força não compactue com o Alexandre de Moraes nessas violações. Mas a coisa está tomando um contorno pior, porque ele também se encontrou recentemente com o deputado Aécio Neves e com o ex-presidente Michel Temer. Agradecer aqui o presidente Michel Temer, os maiores juristas do Brasil, presidente da Câmara também por muito tempo, ex-presidente da Câmara, Aécio Neves, deputado federal hoje, desse PL que nós queremos discutir, presidente, para que a gente possa pacificar o Brasil. O Brasil não aguenta mais essa polarização de extrema-direita com extrema-esquerda, o Brasil precisa pensar no futuro, precisa votar projetos importantes. Agora, quantas pessoas Aécio Neves leva para a rua? Por que ele nesse momento está se colocando como uma pessoa moderada para a anistia, quando ele já foi beneficiado pelo regime? Ou pior ainda, por que nós vamos dar ouvido ao Temer, que não cumpriu a sua palavra anterior? Vocês lembram daquela cartinha do Temer, depois do 7 de setembro, que o presidente Bolsonaro fez? E ficou circulando por aí como certo que houve um acordo intermediado pelo Temer, onde os inquéritos iriam acabar, os inquéritos persecutórios? Por que eu vou confiar então no Temer mais uma vez, sendo que no passado ele não cumpriu com a palavra dele, e eu vou dar mais uma chance a ele? Ou ainda, por que é que eu vou me submeter a fazer um acordo com uma pessoa que quer matar o meu pai? Tire da sua cabeça essa possibilidade de haver acordo, empatia ou sentimentos de justiça, onde você vai fazer valer, né, o seu nome, a sua hombridade, a sua dignidade. Esses não são atributos de psicopatas. Alexandre de Moraes quer assassinar Jair Bolsonaro.
quando ele bota agentes penais dentro da casa do presidente, quando ele não permite que os seguranças de Jair Bolsonaro o acompanhem no hospital, ele está querendo infernizar a vida de Jair Bolsonaro. Ele está querendo atingir o psicológico do presidente Bolsonaro. Ele está querendo matá-lo. Não há diferença entre Alexandre de Moraes e Adélio Bispo. A única diferença é que Moraes tem um poder da caneta maior do que o de Adélio Bispo. Você confiaria fazer um acordo com Adélio Bispo para trazer benefícios ao Jair Bolsonaro? Eu espero de coração que o Paulinho da Força não compactue com esse regime, porque ele estará desgraçando a vida de várias pessoas para atingir um objetivo político, que é retirar Bolsonaro da eleição do ano que vem. E na linha sucessória, como eu tenho apresentado como opção, Flávio Dino também já está se arvorando a tentar me deixar inelegível. Essa redução de pena, que nem anistia ela não vai trazer pacificação. Nós estamos tendo uma oportunidade única. Se agirmos diferente e chancelarmos qualquer coisa que não seja uma anistia ampla, geral e restrita sobre fatos, daremos continuidade a esse regime persecutório. E o nosso pedido é que a anistia seja sobre os fatos, porque de 2019, quando começou o inquérito das fake news até agora, foram abertos vários inquéritos para perseguir a direita, para perseguir os jornalistas da Jovem Pan, para perseguir Daniel Silveira, Bolsonaro, sua família e seus apoiadores. Eles querem um caminho aberto para que apenas, não pessoas moderadas que falam bonitinho, mas sim pessoas que se sujeitam ao poder do regime, para que estas sim tenham a oportunidade de lograr as mais altas cadeiras da nossa república. Então, assim sendo, meus caros, anistia sobre os fatos, fim destes inquéritos persecutórios. Porque tem gente, para além do 8 de janeiro, que é perseguido. Por exemplo, estou aqui nos Estados Unidos, cito a Ludmila Liz Grilo, juíza, jornalista Alan dos Santos, e vários outros, Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza. Eu espero poder contar com vocês e espero que Deus dê sabedoria e coragem para a gente fazer o certo, para que a gente consiga, colocar adiante a nossa conduta, mesmo atravessando o Vale da Morte. Isso não é fácil falar, ainda mais na posição que eu estou, mas eu posso falar para vocês, eu nunca tive tão certo que a decisão mais simples é votar contra qualquer redução de pena e a favor unicamente de uma anistia ampla, geral e restrita sobre os fatos, essa sim imparcial. Se forem pegar indivíduos, aí a gente está falando de privilégio. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Aí tá ali, como relator, o deputado promete construir um texto meio termo que agrade gregos e troianos para pacificar o país. Quem reporta isso aqui é o Jota, é um portal focado do meio jurídico, muito próximo inclusive do Barroso. Aí vem o Wilson Lima, jornalista do Antagonista. O relator do pedido da anistia, Paulinho da Força, atua para blindar ministros do Supremo de processos de impeachment. O Solidariedade apresentou uma ação para endurecer as regras para afastamentos de magistrados. E sabe quem é o relator da ação? Ministro Gilmar Mendes. Quer detalhes? Está aqui no Antagonista. Mas isso aqui é só um pedaço. Vamos voltar algumas horas no dia. Na manhã de ontem, falando com a turma da Globo News, o Paulinho da Força começou a brilhar e mostrou que ele está em campo. Vamos ouvir, né? No julgamento da ação penal, as declarações dos ministros do Supremo Tribunal Federal deixavam muito claro de que qualquer mudança de modulação de pena, diminuição de pena ou qualquer tipo de anistia seria inconstitucional. Que argumentos o senhor vai levar para essas conversas para tentar convencê-los de que existe um outro caminho? E eu gostaria de saber quem vai ser o primeiro ministro que o senhor vai procurar, se vai ser o ministro Alexandre de Moraes. Eu tenho uma relação com o Alexandre desde quando ele era só advogado, na antiga, de São Paulo. Então, acho que ele é um dos que a gente pode conversar com o ministro Gilmar. O ministro Gilmar é uma pessoa que hoje, de certa maneira, conversa sempre com a Câmara, com o Senado. Enfim, tentar convencer o Supremo de que nós precisamos pacificar o país. O país não aguenta mais essa polarização. E para pacificar, vai ter que ser uma coisa que talvez as pessoas não concordem. O país precisa. Então vamos conversar com o Supremo também, se for o caso, se tiver dificuldade, se a gente perceber que tem algum ruído no Supremo, para que a gente possa pacificar. Existe algum risco desse projeto não ser votado? Zero. Será votado. Será votado. Será votado. Porque esse projeto, acho que faz parte de uma trama um pouco maior.
O Enio fala assim, ó, talvez o vídeo mais absurdo do ano. O deputado Paulinho da Força, relator do projeto de anistia, admite que vai conversar com o ministro do Supremo sobre o texto do projeto de lei. Diz que pode conversar com Moraes, Gilmar Mendes. Não bastasse esse absurdo, uma frase estarrecedora é dita com a maior normalidade. Gilmar conversa sempre com a Câmara e Senado, pelo amor de Deus. Como que isso não é um escândalo? Como isso continua a ser tratado com a maior normalidade? Bom, você vê que no início do vídeo ele fala, inclusive, ele tem proximidade com o Moraes há muito tempo. Desde a época que ele era, sei lá, advogado lá em São Paulo. Bom, antes de a gente falar sobre esses vínculos, não pode deixar de comentar isso daqui, né? Após essa entrevista do Paulinho da Força, a Bela Megali na Globo noticia que o Valdemar estava tecendo elogios para o Paulinho. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neta, elogiou a escolha do deputado federal Paulinho da Força. Muito bom. Ave Maria, Paulinho é bem aceito por todos os lados. Um dos fatores que pesaram para a escolha de Paulinho da Força, segundo parlamentares do Centrão envolvidos na negociação, foi o quê? Sua boa relação com o Supremo. Inclusive, com Moraes. E quem traz mais informações sobre isso é a CNN. Fator Moraes pesou a favor de Paulinho da Força na relatoria da anistia. Será que realmente é alguma anistia? Até o final da noite a coisa já ficou clara que não é anistia. O próprio Paulinho da Força diz, isso não é um projeto de lei de anistia. A escolha do relator do projeto de anistia, Paulinho da Força, levou em consideração a proximidade do parlamentar com Moraes. Paulinho e Moraes têm uma relação de longa data quando o ministro ainda atuava como advogado em São Paulo. A proximidade ficou evidente na época em que Moraes presidiu o TSE, enquanto Bolsonaro ainda era presidente da República e atuou nos bastidores junto a partidos, incluindo Solidariedade de Paulinho, para derrubar a proposta do voto impresso. Aquela parceria já estava clara dali. O deputado de São Paulo mantém conversa com o Supremo para destravar pautas de interesse do Congresso, mas também atua em matérias para resguardar a Suprema Corte. No ano passado, por exemplo, o parlamentar acionou o Supremo contra a proposta de emenda à Constituição que permitia ao Congresso barrar decisões do Supremo. Como informou a CNN, o projeto de lei alternativo sobre anistia já está sendo costurado há 15 dias, dizem líderes que opinam sobre a proposta. Isso aqui é bem curioso, 15 dias. No vídeo de ontem, a gente estava comentando, assim, no período aí do meio para o fim do mês de setembro, começaram a sair várias notas na imprensa comentando sobre isso, falando que, olha, gente, a coisa tá andando, tá rolando a anistia light, uma anistia para tirar Bolsonaro da equação. Uma anistia, na verdade, que não é anistia. É só uma revisão das penas. Para colocar só o pessoal e meio que no semi-aberto, né? Todo mundo continuar culpado, todo mundo continuar com sua vida destruída, mas podendo dar um passeio, né? Botar o pé em casa. Basicamente só isso. Então você vê que a CNN está dizendo que toda essa jornada, a escolha do Paulinho da Força, esse projeto, não é um negócio assim que, decidimos ontem, do nada, terminou a votação do requerimento de urgência. Não, tudo isso faz parte de um plano que vem sendo construído há pelo menos 2 semanas. Na quarta, diante do avanço da anistia na Câmara, Moraes divulgou uma nota para desmentir a informação de que ele participa de um acordo com parlamentares para viabilizar o projeto. E todo mundo falando que esse acordo estava rolando e tudo mais, o que precisou negar. Quem inclusive fala sobre isso, marca a posição contra o acordão, não participa é quem? Luísa Martins, uma das porta-vozes do regime, né? Quer saber judiciário? Ela é a nova Daniela Lima da CNN. A gente vem comentando isso há tem mais de 2 meses. Você abre a conta dessa senhorita, só tem notícias do Poder Judiciário. Quando é do Supremo, do TCU. Quando é do TCU, do Supremo, é do STJ. Realmente, assim, é uma jornalista muito boa, muito competente, sabe de tudo que acontece no judiciário desse país. Inclusive, ela conta que MP militar indica que vai pedir perda de patentes por plano de golpe. Mas não de todo mundo, né? O Cid, graças a Deus, rapaz, esse herói da democracia, o Cid tá de fora. Porque a pena dele é de só 2 anos. Aí começou 2 anos, o STM não pode tirar a patente do Cid, né? Ele só teve 2 anos porque ele fez o acordo de delação premiada e a delação dele foi mantida. E não vá questionar os problemas da delação do Cid.
E aí, falando de 2 anos e voltando para a anistia, entre aspas, calma que ainda vamos tratar com anistia entre aspas. Já ela perde esse nome. O autor do projeto, que foi colocado lá, né, em votação de urgência, que é o Crivella, falou com o Metrópolis. E aí o grande Marcelo Crivella, com o grande coração que ele tem, ele propôs só 2 aninhos de cadeia para Bolsonaro. Mas cadê em casa? Pô? Só 2 aninhos. Tá ali, ó. Crivella defendeu nesta quinta que Bolsonaro seja contemplado com redução da pena e cumpra 2 anos de cadeia em casa. Para Crivella, a condenação de 2 anos de cadeia seria a alternativa ideal por representar uma pena reeducativa e que evite a perda das patentes. Tá vendo aí? Educativa. Inclusive, o Lula, na reunião com o PDT, anteontem, falou que se Bolsonaro ficar 2, 3 anos preso, tá bom. Eu acho que o Crivella leu isso e falou, o Lula só quer 2 anos de cadeia pro Bolsonaro, então vamos deixar ele 2 anos preso. Da anistia ampla, geral e restrita para Bolsonaro preso 2 anos de reeducação. Nossa, sensacional. Sem querer ser chato, mas relatar porque aqui é um fato importante. Sóstenes estava à frente de todo esse processo. Mesmo após a escolha do Paulinho da Força, o Sóstenes veio a público 2 vezes. A primeira vez, eu vou ler de baixo para cima porque é a primeira postagem aquela. Foi 12h57 ontem. Em nenhum momento houve discussão do mérito do texto que será votado sobre a anistia com o PL. O que foi dialogado é que vamos, após a nomeação do relator, que aconteceu agora pela manhã, vamos começar a dialogar sobre o mérito. Garanto a todos que o PL lutará até o fim, para anistiar todos os injustiçados, né, pelo Supremo. E depois ele volta para falar. O deputado Paulinho da Força é um ferrenho crítico do governo, né, do descondenado. Vejam os vídeos dele em suas redes sociais. O Paulinho da Força realmente vem criticando o Lula, mas, enfim, tenho plena confiança que a partir de agora vamos começar os diálogos e fazer justiça e anistiar, né, os presos injustamente. Bom trabalho, conte comigo. Eu entendo a posição do Sóstenes, é o político, é a liderança do PL, né, na Câmara, mas eu acho que o Paulinho da Força não foi escolhido ontem. Como a imprensa disse, aqui está sendo discutido tem 15 dias. Inclusive tiveram alguns assuntos muito estranhos, notícias envolvendo a própria setores da direita, né, aquela direita sem direita. Eu acho que o texto já está pronto, e se não está pronto, eu acho que o caminho que esse texto vai seguir, ele não vai agraciar o que grande parte da direita deseja. A Globo News aqui já diz, ó, o relator do projeto de lei da anistia afirmou que o objetivo principal é a redução das penas. Não é anistia. Não é anistia. Sem garantir que beneficiará Bolsonaro diretamente, o rascunho prevê a diminuição das penas de crimes antidemocráticos. Inclusive, a jornalista coloca uma minuta que eles tiveram acesso, né, de um pré-projeto, que foi o que a Folha de São Paulo já havia revelado e que nós comentamos no vídeo de ontem. E eu falei, ó, passou o primeiro round, mas calma que o buraco é um pouco mais embaixo. Não sei se dá para comemorar. Aí veio o Paulinho da Força. Para quem ainda tinha alguma dúvida que o projeto de anistia não é mais da anistia, o Paulinho da Força aqui vai falar que de anistia não tem nada. Inclusive é a legenda da Globo, né? Anistia ampla, geral e restrita não existe mais. Eu quero trabalhar com a ideia de que a gente possa pacificar essa situação no Brasil, né? Essa guerra que existe hoje entre esquerda e direita, e que eu acho que isso faz mal ao Brasil. Então, portanto, muito pouco se evoluiu de manhã para cá. Esse projeto, como eu te disse, eu acho que a única coisa que cada dia fica mais claro, cada minuto fica mais claro, é que a anistia ampla, geral e restrita não existe mais. Nós não estamos mais nem falando de projeto de anistia, nós estamos falando de um projeto que possa pacificar o Brasil, a resolver, digamos assim, a maioria dos problemas que estão aí hoje na mesa, e, votando isso, a gente possa caminhar para outros caminhos aí que o Brasil precisa. Não vai caminhar. Porque a perseguição vai continuar. O AI-5, que é o inquérito das fake news, ele segue aberto. Outros inquéritos também. Ontem abriu um novo inquérito aí que tinha sido arquivado pelo Supremo, mas o Supremo reabriu. O Flávio Dino reabriu. Estava arquivado, reabriu. Aí vai chegar lá o relatório da CP do Fica em Casa. Então, assim, não vai pacificar. Não adianta.
Mas como eu disse, não é mal para de anistia. É o projeto da dosimetria. Aí, meu caro Sóstenes Cavalcante, se você estava falando de diálogo, o diálogo ocorreu. Mas eu creio que não contou com a presença de vocês. O diálogo ocorreu na casa do Temer. Em reunião na casa de Temer, na noite desta quinta, Paulinho da Força começou a definir o formato do que ele vai passar a chamar de projeto de lei de dosimetria. De penas para os condenados pelos atos golpistas, não será mais o PL da anistia. O deputado Aécio Neves também participou da reunião presencialmente e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, de forma online. Ligaram para ele aí, era videocall. E se você acha que isso aqui devia ser um negócio secreto, gente, em primeiro lugar que já chegou na Globo, né? Já bateram a foto. E para não restar dúvida não, que isso aqui não é para ser secreto, o Paulinho da Força fez questão de postar um vídeo que ele começa falando depois dá o microfone pro Temer. Já virou o projeto do Temer. O relator oficial é o Temer, não é o Paulinho da Força. Tá maravilhoso. Mas não fica com raiva ainda não, porque a história tem algo a ensinar. O presidente Michel Temer, os maiores juristas do Brasil, presidente da Câmara também por muito tempo, ex-presidente da Câmara, Aécio Neves, deputado federal hoje, esse PL que nós queremos discutir, presidente, para que a gente possa pacificar o Brasil. O Brasil não aguenta mais essa polarização de extrema-direita com extrema-esquerda, o Brasil precisa pensar no futuro, precisa botar projetos importantes. Qual é a chance de você pacificar o país com esse projeto de lei? Eu tô errado em falar que esse projeto ele vai intensificar a polarização, porque a esquerda não tá ganhando nada, né? Na verdade, você tá até flexibilizando um pouco, e a esquerda não flexibilizar nada, então você já vai incomodar a esquerda. E a direita não tá ganhando nada do que ela espera. Tá sendo traída mais uma vez. Eu acho que esse projeto está conseguindo incomodar ambos os polos ainda mais. É o contrário. Esse é o projeto de destruição do tecido social do Brasil. Estamos num momento histórico, Paulinho, e para você, uma oportunidade extraordinária, né? Evidentemente, já conversamos um pouco aqui, de comum acordo com o Supremo Tribunal Federal, com o Executivo, numa espécie de pacto republicano, digamos assim, especialmente... É um pacto, isso aí realmente é um pacto. Essa é a palavra certa. É um pacto. Isso é um pacto mesmo. Supremo, Lula e o Temer. Para passar a perna em você. A denominação de PL da dosimetria, né? Portanto, uma nova dosagem das penas, né? Acho que pode produzir um resultado muito positivo. Eu cumprimento você e devo dizer que fico honradíssimo com a sua visita, com a visita do Oeste, para nós trocarmos ideia sobre esse tema. Espero que dê tudo certo e certo e seguramente dará. A anistia para tentativas de abolir o Estado Democrático de Direito foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E, como você disse, não quer colocar o Congresso Nacional em confronto novamente com o Supremo Tribunal Federal. Portanto, essa nova nomenclatura de PL da dosimetria é absolutamente adequada para que nós possamos fazer justiça, permitir que essas pessoas que de alguma forma lateralmente participaram daquele processo possam tocar as suas vidas e o Brasil tocar a sua agenda, porque nós estamos paralisados nesse confronto que só interessa aos dois extremos. Você está de parabéns e conte conosco, o Centro e o Brasil. Espero muito do trabalho. Obrigado. Obrigado. Temos que relembrar, né? Já dá para relembrar quem foi que estava articulando essa anistia? O Republicanos é o partido do Cadeirudo, né? União Brasil e o PP é o partido do Caiado. O PSD do Kassab, que também tá aí nessa, é do Ratinho Júnior. Só não dá pra culpar o Romeu Zema, né? Porque aí o Zema não tem força de nada, é do Novo, e acho que o Novo nesse ponto aí não tá fazendo nada. Então parabéns aí aos governadores democráticos, sabe? Parabéns aí, viu? A articulação tá voando de vocês. Vocês que foram lá a Brasília articular. Deve ser por isso que não voltou a Brasília, né? Sabia o que ia acontecer. Não queria aí contratar nessa crise pro colo. Mas enfim, gente, isso eu sei que é muito desanimador
deixa todo mundo puto da vida, mas o passado sempre tem algo a ensinar. É incrível como o Brasil é cíclico. E eu não gosto de ficar usando argumentos emotivos nem nada. Eu gosto de mostrar as coisas e olhar e tentar compreender, principalmente porque eu acho que o que já funcionou uma vez no Brasil pode funcionar outra vez no Brasil. As experiências nacionais são os melhores pontos de partida para se chegar a algum lugar. E vamos lá, né? Estava eu na live, eu já tinha comentado, já tinha passado na minha cabeça mais uma vez, a gente fala, em 1979 já tinha ocorrido a anistia. A gente repete, está repetindo. E eu não conheço o processo, não conhecia ninguém, não sabia nem qual era o tipo de ideia que passava, né? Por que anistia? Será que tem uma... Sabe? O que é que acontecia? O que é que falava? Era todo mundo a favor? Tinha alguém contra? Quem era contra? Qual era a posição do governo? Qual era a posição da oposição? Qual era a posição da situação, né? Da base do governo no Congresso? E aí eu comecei a dar uma olhada, né? E eu comecei a pensar, cara, como começar a pesquisar isso? Porque só a palavra anistia dava mais de 2.000 resultados. Isso na década de 70. Eu falei, não tem condição de eu ler isso daqui tudo, né? Eu devo ter lido ontem, mais ou menos, se eu não estou enganado, 377 páginas de jornal. Pulando matéria, lendo, encontrando. Depois que eu dei uma filtrada boa. E aí eu tinha que tomar a decisão de, basicamente, pegar um único jornal, porque eu queria fazer um acompanhamento cronológico da coisa. Obviamente, terão jornais e jornais. Eu tentei pegar um jornal que eu conheço esse jornal e eu sei que ele tem um posicionamento que nunca foi da turma pró-esquerda, maluca, também não era 100% pró-governo. Ele ficava ali no meio tempo e normalmente ele denunciava uma parte dos assuntos, que é o jornal Tribuna da Imprensa do Rio de Janeiro, da Adélio Fernandes, que eu sempre uso dossiê histórico. E eu fui lá, coloquei alguns termos, coloquei basicamente anistia e a palavra irrestrita, porque se fala hoje, né? Anistia ampla, geral e restrita. Será que, inclusive, esse termo, ele surge agora? Será que saiu da cabeça do Eduardo Bolsonaro, dos parlamentares da direita? Ou só é uma palavra, né? Exatamente uma expressão que já foi utilizada em outros momentos da história do Brasil? E vamos tentar entender algumas coisas que se aconteceram. E eu vou tentar passar algumas impressões para vocês. Quando eu não pesquisei na década de 60, porque eu não tive tempo ainda, e eu até adianto que esse vídeo eu acho que vai ter uma parte 2. E vai ficar meio óbvio porque vai ter uma parte 2. Só não sei quando vai sair. Eu comecei pela década de... Na verdade, comecei pela década de 80. Para começar a ver a repercussão. Só que a repercussão já estava muito além já. E, sei lá, o pessoal não estava tão preocupado com isso. Aí eu voltei no tempo, né? Para minha surpresa, já nos anos 70, né? No ano de 1970, já estava falando de anistia. O MDB era o partido da oposição. E tá ali, ó. MDB da AGB dá apoio integral ao projeto de revisão cassatória. De 20 a 30 de agosto de 1970. Aqui você estava no momento que a coisa estava muito pegada, sabe? O AI-5 ainda estava muito recente. A margem de manobra ainda era muito pequena. Aí o pessoal começava a falar do que eles queriam e tinha a meta lá longe. A meta lá longe era anistia. Só iria vir 9 anos depois. E o pessoal não ficou de braço cruzado por 9 anos. Ah, não passou, vou desistir. Prosseguindo, o senhor Frederico Trota explicou que está mais do que claro e evidente que o objetivo mais afastado do MDB é a conquista da anistia, porque está mais longe, mas a gente quer ele. Segundo ele, a concessão da anistia não para aqueles que tenham cometido crimes, mas para aqueles que tenham inserido talvez desconfiança governamental. Todos nós sabemos, prosseguiu, a Constituição vigente, a anistia só pode ser proposta pelo presidente da República. Era toda uma dificuldade. Começa assim, não saia por nada. E ele falava, depois de lembrar que o MDB é um partido de oposição e que tem um programa para realizar, o parlamentar acrescentou que não é possível, portanto, deixar de considerar que o partido precisa caminhar com segurança para objetivos intermediários até a conquista do Estado de Direito. E esse é um pensamento que às vezes falta, né? Entendeu o seguinte, cara, às vezes pode estar distante, mas a luta continua e a gente luta todo santo dia. Esse pessoal já estava falando de anistia em 1970, foram 9 anos. 9 anos de luta até conquistar. E eles não ficaram de braços cruzados ao longo desse período. Continuando, no ano seguinte, eu achei outra matéria, já pulou quase um ano. Não era um negócio que estava o tempo todo... Porque, sim, se queria anistia, mas nem se cogitava. Eles nem achavam que tinha chance de conseguir impor no regime. Obviamente, se você for para outros jornais, é capaz de você achar mais matérias dos anos 70.
A BI luta pelo Estado de Direito. A mesma BI, né, Associação Brasileira de Imprensa, que hoje está do lado do regime, apoiando a ditadura, lá atrás não. Situações como a atual foram sempre superadas ao longo da nossa história por uma providência generosa e construtiva. A anistia ampla e irrestrita. Veja só, né? Ampla e restrita. E trazendo, inclusive, argumentos que a gente está escutando no momento atual, que não é a primeira vez que o Brasil está dando anistia. Isso faz parte da história brasileira. Hoje, como então vivemos um período que só a anistia encontrará remédio. Reclamá-la é, pois, prestar um serviço ao Brasil, ensejando a união de todos para as grandes tarefas à nossa espera. E aí colocava a agenda nacional, que se o Palio da Força realmente quisesse avançar, ele estava defendendo anistia. Anistia mesmo, não é dosimetria. Elevação da renda nacional, a distribuição equitativa, superação das distorções regionais, a efetiva ocupação do território, preservação em nossas mãos dos centros de comando da economia, em síntese, fazer com que o progresso do Brasil não seja apenas de fachada e que seus benefícios não se limitem a pérolas reduzidas da população, a parcelas reduzidas da população. Ainda em 71, e a anistia? Uma nota do Carlos Silva. O tema é complexo demais. Acho que todo aquele que cometeu crime contra as leis, contra a democracia, contra a criatura humana, deve pagar, deve responder pelos seus atos, mas acho também que todo cidadão deve participar dos benefícios da democracia. Uma anistia ampla e restrita, que é meta do MDB, pode servir à democracia, desde que todos respeitem os ditames da lei e que não queiram desfigurar o processo democrático com atos de vandalismo e de terror. A questão é saber colocar o assunto de forma que não represente nenhum atentado. O revanchismo, por exemplo, é abominável sob todos os aspectos, na medida em que o caminho da pacificação dos espíritos for percorrido, e acredito que o presidente Médici esteja interessado nisso, eliminaremos as possibilidades dos choques, afastando de uma vez o terrorismo do cenário nacional. Se falava. Aí passa mais um tempo. Agora aqui realmente teve um salto. Nesse jornal em específico, não teve nada. Mas mesmo ele não relatando, aqui ele está falando para 77, existiram movimentos de anistia, inclusive pelos parlamentares brasileiros, inclusive em 75, e vai ficar claro em uma matéria, de um ano depois. Você lembrando, fulano, desde 1975 está fazendo. Mas enfim, só para mostrar para vocês como é que a confusão começou nos anos 70. Avançando um pouco no tempo, estudantes desafiam a repressão em todo o país. 20 de maio de 1977. Dando zoom aqui, né? Primeira página do jornal. Lá na Assembleia, a turma da UNE. Em seguida foi lida uma carta da entidade Famílias de Presos Políticos Desaparecidos, na qual se pede o prosseguimento da luta pela anistia ampla, geral e irrestrita a todos os perseguidos políticos, presos, caçados, exilados e banidos. Anistia ampla, geral e restrita não foi inventada agora. É o remédio para ter o convívio minimamente aceitável neste país. A pergunta que fica é: cadê a associação de estudantes nesse momento? E não adianta a gente chamar a UNE de hipócrita. A UNE é hipócrita, lá atrás sabia o que estava acontecendo e agora não faz nada. Cadê a direita? Por que a direita não tem uma associação? Até assim, gente, não dá só para ficar esperando, né, que o outro lado não seja hipócrita e abrace a nossa causa. Quando a direita realmente vai se organizar? Veja que começou em 1970, já se falava. Era meta da oposição. Meta. Com políticos realmente profissionais. E ainda assim foram 9 anos. E aí? E se for levar 9 anos? No momento atual? Vão esperar quanto tempo para a direita se organizar e ter uma base? Começar a ter grupos da sociedade civil. 8 de setembro de 77. Hélio Fernandes, na época era tipo um jornalista de bastidor, como é a Mônica Berg, Lauro Jardim, mas também fazia matérias muito mais completas. Pergunta: haverá possibilidade de anistia? De maneira alguma. Os militares não admitem a palavra anistia, igual o Supremo Tribunal Federal atualmente. E não consideram nenhuma proposta que envolva anistia irrestrita, ampla e absoluta, igual o Supremo. Mas estão dispostos a aceitar uma modificação na lei de inelegibilidade, permitindo que todos os caçados que já cumpriram as cassações e não estejam condenados possam se reintegrar à vida pública.
Eles aceitam a revisão das penas. Não mudou nada. Não mudou nada. Os ditadores de plantão não mudou nada. Rapaz, velho. Você já começou a se identificar. Eu sei disso. Aí pula mais um pouquinho. 26 de setembro de 77. Sarney, do MDB do Temer. Base de sustentação do regime atual. Em 1977, Sarney estava no Arena. Inclusive era a vice-líder do governo no Senado, uma espécie de Randolfo Rodrigues. O Arena, que atualmente, inclusive, é a União Progressista, né? União Brasil com o PP, é realmente a Arena, que a Arena era a UDN, né? Enfim. Aí, aspas pro Sarney. Isso aqui foi uma declaração dele, ó. A decisão do MDB de lançar a campanha da Constituinte significa uma tentativa para sabotar a abertura política anunciada pelo governo. Olha só, o governo tá querendo aqui abrir, mas vocês estão muito radicais, vocês estão pedindo demais. Tem que ser meio termo. Tem que ser meio termo, igual o Palanque da Força. A declaração foi formulada pelo José Sarney. Sarney acentuou que a oposição demonstra que não se acha interessado na solução maior, naquela que diz respeito aos interesses do país. O MDB, ao invés de oferecer sua colaboração desinteressada, concordando em manter entendimentos, tratou de estabelecer em óbice formal ao diálogo, lançando as teses da anistia ampla e restrita e da convocação de uma constituinte. Nós da Arena não podemos sentar na mesa de negociações sob condições ou imposições prévias. O negócio é pacificar. É o pacto. Só com pacto. A gente tem que estar aberto para o pacto. 12 de dezembro de 77. Deputado pede anistia ampla e restrita. Quem, né? O líder da oposição na Assembleia Legislativa do Estado do Rio, deputado Frederico Mota. Coloquei essa nota porque não foi no Parlamento Federal. A luta pela anistia é nacional. Já vimos a sociedade civil, estamos vendo deputado estadual. Cadê os deputados estaduais ao redor do Brasil que se cria uma comissão? Lá atrás, eles sabiam o número que eles colocavam de censurados, banidos, exilados, presos, mortos, aparecidos. Vocês têm o número na cabeça de vocês? A direita sequer sabe contar a sua história. Tem até vereador que defendeu, mas a gente vai chegar lá. 29 de dezembro de 1977. Arenista paulista quer uma anistia irrestrita. Pronto, apareceu um deputado da Arena, rapaz, na época. É a ovelha desgarrada. E a gente tem hoje em dia, às vezes, uma ovelha desgarrada aí que, conversando, né, quem sabe até apoia. Na época era o Alcides Franciscato, da Arena de São Paulo, defendeu ontem anistia ampla para todos aqueles que foram afastados de suas posições políticas, administrativas ou militares pelo Movimento 64. Ressalvou, no entanto, que a anistia não alcançaria os que são reconhecidamente corruptos, sequestrados, subversivos, né? Então também era assim, era ampla, mas nem tão ampla assim, né? Mais ou menos. Tipo, era o Ciro Nogueira da época. O deputado Sérgio Murilo, do MDB de Pernambuco, autor do projeto que estabelece prazos e condições para a plena restauração de direitos políticos em tramitação na Comissão de Justiça da Câmara, CCJ, disse ontem que a anistia é preliminar de concórdia e, portanto, pré-requisito básico para qualquer entendimento que se queira esclarecer. Manteve a posição. Não arredou o pé. E o que a história já nos contou, né? Em 1979 tivemos anistia ampla, geral e restrita. Então, um dos ensinamentos da história é manter a sua posição. Se você acha que tem que ser ampla, geral e restrita, manter a sua posição. Porque a turma lá atrás manteve e foi assim que conseguiram. 30 de dezembro de 77. O ano vai passando, mais notícias na imprensa. Anistia é sinônimo de distensão política. Não é exatamente isso que está falando agora? Se quer distensão, se quer pacificação, cara, é anistia ampla, geral e restrita. Não é dosimetria. A revogação do AI-5... Essa matéria é boa. A revogação do AI-5 e a concessão da anistia para delitos políticos seriam sinais efetivos da política de distensão anunciadas pelo presidente da República, disse ontem, em Brasília, o deputado Juarez Bernardes, do MDB de Goiás. Ele acha que com a revogação do AI-5 e a concessão da anistia aos punidos por delitos políticos, representariam passos concretos para que o governo conquistasse a necessária confiança do povo e do próprio MDB para o estudo das reformas político-institucionais que as nações exigem. E olha só,
O momento atual é essa anistia? Não, porque o que é o AI-5? O AI-5 é o instrumento de terror, de destruição, de perseguição da ditadura. Qual é o AI-5 do momento? Os inquéritos intermináveis. Não, né? São os inquéritos intermináveis. Estamos no mesmo cenário. O Brasil é uma miséria. Se repete numa velocidade que a gente não queria. Mas estamos de novo no mesmo ponto. Anistia ampla, geral e restrita e revogar o AI-5, que é o que? O encerramento dos inquéritos. Acentuou que a anistia geral e restrita, conforme estabelece o programa do MDB, é um fato importante para o processo de institucionalização do país e lembrou que não se deve dar perdão pela metade. Ao criticar o que se defende a anistia parcial, Lira esclarece... Lira, esclarece, não se deve também dar remédio pela metade, porque se corre o risco de atrofiar o doente e ao mesmo tempo em que a doença permanece. É isso que pode acontecer, né? Rapaz, como as coisas são cíclicas. Entrando no ano de 1978, a tropa do Michel Temer, Jarbas Passarinho, inclusive do MDB atualmente, né? Na verdade, não sei se atualmente, mas... Enfim, é lá do Pará. O Pará está sendo governado pelo Helder Barbalho, que é do MDB. Não dúvida se o Passarinho depois foi para o MDB em algum momento. Não, acho que não. Ele foi, acho que, para o PFL na época. Me perdoe. Enfim. Passarinho fala em rever punições. Dosimetria. Jarbas Passarinho condenou ontem a concessão de anistia ampla e restrita aos punidos pela Revolução de 64 e defendeu a simples revisão das punições. Olha o pacto do Temer aí. Ex-ministro da Educação que mais usou os instrumentos de exceção para punir universitários, diz agora que quando o governador do Pará permitiu aos punidos pelos atos institucionais amplo direito de defesa. Pois é o que o judiciário brasileiro também diz atualmente. A mais séria restrição da evolução de direitos feitas pelo senador diz respeito à volta dos militares punidos, por entender que eles perderam os direitos por se filiarem a partidos de tendências antidemocráticas. Exatamente. Bolsonaro não pode ficar reelegível não, irmão. Gente, não mudou não. O que mudou? Nada, rapaz. No dia do meu aniversário. Só que eu nasci em 91. Aí vai passando, né? 15 de fevereiro de 1978. Peri pede anistia na ABI. De novo a ABI. Um ponto, botar na mesa. Cadê esse setor? Se diz tanto, né, que tem jornalistas da direita. Cadê a união dos jornalistas da direita? Esse é um ponto que eu até questiono o seguinte, né? Eu não espero nada da imprensa. A imprensa vai me chamar de blogueiro, comunicador, influencer, youtuber. Mesmo eu sendo jornalista registrado. Tenho lá, né? O registrinho, tudo bonitinho, como é? MTB, sei lá, tem uma sigla lá que é o Ministério do Trabalho, Economia, sei lá, que você recebe lá a sua ficha, a carteirinha de jornalista oficial. Mas a própria direita brasileira, quando eu resolvo criticar o Partido Novo, as vacas sagradas, não me trata como jornalista, rapaz. Tava lá o Flávio Morgan, tem o mão mole, me chamando de youtuber financiado por bandido, falando assim do Arthur. Você vê, né? Lá atrás a coisa avançou porque o povo realmente tinha um certo senso, né? De institucionalização. Cadê esses grupos organizados? Esses CNPJs que trabalham em nome da direita. Primeira página do dia 20 de fevereiro de 1978. Anistia parcial é reconhecimento de erros e não pacifica a nação. Fortes setores do sistema político brasileiro estão advogando, junto ao regime presidido pelo Geisel, a concessão de anistia ampla e restrita a todos os punidos pela Revolução de 64, inclusive aos 128 bandidos, por entenderem que a simples revisão das punições seria a curto, médio e longo prazo, interpretados como reconhecimento de erros, sem promover a necessária pacificação da nação. Enquanto a concessão de anistia ampla seria vista como gesto largo de conciliação com precedentes históricos e que eliminaria todo e qualquer ressentimento. Pois é, né? Passado mais 3 dias, 23 de fevereiro de 78, MDBista quer criar comitê goiano pela anistia ampla. E essa matéria que eu falei, ó. O deputado João Divino Dornelles luta pela anistia ampla desde 1975. Um deputado estadual, quando tentou que a Assembleia Legislativa de Goiás encaminhasse um memorial nesse sentido ao presidente da República. E ele mandou mesmo. Ele mandou lá um ofício que foi respondido, data 30 de julho.
E o texto diz textualmente: incumbiu-me o excelentíssimo senhor presidente da República de responder sua carta, datada de 13 de junho de 75, informando Vossa Excelência que o governo não cogita no momento de anistia aos atingidos pelos atos institucionais por achar que tal medida viria a beneficiar, inclusive, inúmeros criminosos culpados de sérios delitos contra a coletividade. Aproveito a oportunidade para apresentar meus protestos de estima e consideração. Tá aí, né? Anistia foi uma pauta nacional. Houve empenho nacional. Agora, rapaz, tu cobra aí um ou outro, fala assim, ai, fulano é governador, tu quer que ele faça o quê? Fulano é senador, tu quer que ele faça... Vai trabalhar. Abre a boca. Porque vira notícia na imprensa de hoje, como foi na imprensa lá de trás. 23 de fevereiro de 78 também. Vereador não vota nas eleições indiretas. Era matéria sobre vereadores. Teve um primeiro congresso estadual de vereadores. Pronto. Até os vereadores estavam lutando pela anistia. Porque um vereador da cidade de São Paulo, às vezes, tem mais poder do que deputado estadual de alguns estados do país. No encontro, foram aprovadas por unanimidade 2 moções. Uma pedindo anistia e outra a respeito da construção do aeroporto metropolitano em Caucaia. A primeira de autoria do vereador goiano, Sebastião Vieira de Melo, foi lida no plenário por Terezinha Zerbini, presidente do Movimento Feminino pela Anistia. Pede anistia ampla e restrita a todos os brasileiros que, nestes 14 anos de intranquilidade e insegurança política, foram vítimas de processos espúrios, prisão arbitrárias e ilegais. 28 de fevereiro, dia de aniversário de minha irmã. Chico Pinto, anistia só com o tempo. Esse Chico Pinto vai ter um dossiê histórico desse cara. Em algum momento. É porque a gente tá vendo tanta coisa no Brasil que não dá. Mas a história dele foi o deputado que foi cassado por discurso feito. Ele fez isso, foi cassado. Ele perdeu o mandato. E é de Feira de Santana. E não só ele, como teve uma rádio também, lá na Bahia, que foi cassada. Assim como estão caçando a Jovem Pan no presente momento. E ele estava ali. O ex-deputado Chico Pinto afirmou ontem que, apesar do engajamento de expressivas correntes nacionais e internacionais, a tese da anistia ainda não há forças suficientes para impô-la ao sistema e, por isso, estamos na dependência do seu apoio. A preço de hoje, eu não sei. E a semana que vem? Eu sei que Eduardo Bolsonaro segue lutando. Se Eduardo Bolsonaro está se movendo, eu estou me movendo também. Um ano depois, 1 ano e 6 meses, que acho que foi de agosto de 79, a anistia foi aprovada. Não tinha força para derrotar o sistema, para impor o sistema naquele momento. Mas depois teve. Decisão do Supremo causa protestos no Congresso. O Supremo causando. 10 de maio de 78. Que decisão foi essa e o que foi o protesto, né? A decisão do Supremo, considerando de plena validade o artigo 62 da Lei Orgânica dos Partidos Políticos, de modo a tornar perpetuamente inelegíveis os atingidos em seus direitos políticos através de atos institucionais, foi ontem objeto de crítica do deputado Sebastião Rodrigues, do MDB do Paraná, que a considerou ponto culminante de um rosário de absurdos que se presencia no país, além de assintosamente medieval. Ele inelegível para sempre. Você tomou um aí na cabeça. Esse Supremo, viu? E aí depois falava, né? A turma da oposição recebeu a decisão do Supremo com melancolia profunda e extremamente chocado. Pedro Simon garantiu que não há, a esta altura, outra saída para o MDB se não fortalecer ainda mais a tese da anistia que está em seu programa e defender a anistia da única forma que pode se fazê-la com sinceridade ampla, geral, irrestrita e recíproca. Aqui foi quando eu ouvi que começaram a falar essa questão da reciprocidade. Porque queremos anistia sem revanchismos. O presidente lembrou ainda o patrono do Exército, o Duque de Caxias, que marcou mais pela anistia que deu aos farrapos do que pelos feitos militares. Para concluir, assegurando que o MDB vai continuar lutando pela anistia porque ela virá, como a democracia também virá, e ninguém se perpetua. A decisão do Supremo contraria um princípio fundamental de direito estabelecido na Declaração de Direitos Humanos do Homem, de que não há penas eternas, como salientou o voto vencido do ministro Cunha Peixoto. O voto vencido foi o Mendonça. Teu primo aí, Mendonça. O voto vencido foi o Fux, na verdade, né? Foi o voto vencido no julgamento. Olha aí, ó.
Não mudou nada. Violando Declaração de Direitos do Homem. Rapaz, como o Brasil é cíclico. 16 de março de 78. Figueiredo ainda está irredutível. Lula ainda está redutível. Era o presidente da época. Figueiredo, segundo deputado, rechaçou a hipótese de conceder anistia ampla e restrita como forma de pacificação nacional. Falou com serenidade, né, de candidato homologado, eleito, empossado, e disse em relação à sessão estadual que o governo está empenhado em unir as correntes arenistas em torno de um nome que representa a maioria. Estudantes protestam pacificamente na PUC. Cadê os protestos dos estudantes de direita? Cadê? Anistia tem manifesto lido em praça pública. Cadê? Cadê esse mesmo trabalho sendo feito hoje? 12 de abril de 78? É só manifestação online? Cadê, gente? Santa Catarina pede anistia. Santa Catarina hoje é o estado mais bolsonarista do país. Cadê? Toda a luta pelo Estado de Direito passa por anistia ampla e restrita. Tá ali. Você vê, velho. Não foi uma luta federal. Foi uma luta nacional. Isso foi feito na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A pauta da anistia tem que ser de todos. Do povo, dos CNPJ da direita, dos deputados, dos empresários, dos senadores, dos governadores. É muito fácil deixar só na mão lá do deputado federal e ir para casa. Eles têm que ser cobrados. Mas não soltar na mão deles. 19 de abril, a Arena também se engaja na campanha pela anistia. Mas vai aparecer, né? O deputado Antônio Pichetti da Arena, Miraci, né? Tá lá, fazendo um projeto ali. E até lembro, comemoração de 33 anos da assinatura do decreto de anistia de 45, promovido pelo Movimento Feminino pela Anistia, núcleo de Florianópolis. Porque a anistia já aconteceu várias vezes na história do Brasil. Aqui no fim do Estado Novo. Uma coisa que eu não sabia, Raimundo Faoro, intelectual superstado aí, ele já foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Lá atrás, a OAB estava a favor da anistia, né? Cadê, gente, o grupo Prerrogativas de Direita? Já que a OAB não vai vir junto. Cadê esse trabalho junto com setores religiosos? Na época a CNBB estava lá para a anistia. É só o Silas Malafaia que pega o microfone lá, que participa de manifestação. Cadê os padres ao redor desse Brasil? Cadê outros pastores? Outras religiões também. Não foi um movimento qualquer. 15 de maio de 78. Figueiredo ainda não se sente ameaçado. Ele era chefe do CNI, SNI na época, né? Ele deu a entender ainda que o Geisel deverá implantar uma parte das reformas políticas, deixando as restantes para o seu governo. E admitiu a possibilidade de uma anistia que exclua as penas da turma que tocou o terror. Figueiredo deixou claro, porém, que não está nos seus planos a concessão de anistia ampla e restrita. Não estava, mas não aguentou a pressão. A pressão foi e impôs. 17 de maio de 78. Dias quer urgente decretação de anistia ampla. Sabe que Dias? Álvaro Dias, o padrinho do Sérgio Moro, na época do MDB do Paraná, na época também deputado, né? O grande Álvaro Dias, nosso alicate, sustentou ontem da tribuna. E piadas à parte, mandou bem. Ele pontuou uma parada bem interessante. Você vai ver, ó. A urgente necessidade de decretação de anistia restrita por entender a impossibilidade de revisão das punições políticas dada a inexistência de processos, já que foram feitas através de legislação excepcional. A gente tem que ter anistia ampla, geral e restrita agora em 2025, por quê? Porque o processo foi excepcional. É o mesmo quadro, bicho. É o mesmo quadro. Pessoa sem foro sendo julgada no Supremo. A imprensa fala, eles assumem um momento excepcional. Por isso mesmo, cara. Como é que você vai rever uma pena dessa? Um monte que não teve a pena individualizada. Então não tem como você corrigir uma coisa que começou errada. Então você tem que desfazer. Obrigado pelo argumento, Álvaro Dias.
Para o parlamentar, nem o STM, né, o Superior Tribunal Militar, tem competência para rever as punições e assim as revisões podem ser mais arbitrárias do que as próprias cassações, não constituindo alternativa válida para o momento. Falar em Estado de Direito, democratização, abertura, liberdade, ignorando a necessidade da anistia, é falsidade de quem não pretende abrir mão dos privilégios sustentados à custa da pátria através do arbítrio impiedoso. Primeira página, governo empurra reformas goela abaixo do Congresso. Só faltou falar que foi graças ao Supremo, né? 26 de junho de 78. Aí começa a se reforçar o ponto, que é o quê? Anistia recíproca. Também para os torturadores. Eles começaram a falar isso. Foi um dos argumentos utilizados na época. Não é só pra gente, não, é pros torturadores também, viu? Porque fica parecendo que quando se fala de anistia, é só pros bolsonaristas. Como se não tivesse ninguém que tivesse com, sei lá, com problemas no cartório aí a responder. Também primeira página. Euler quer anistia até mesmo para torturadores, 30 de junho de 78. O general Euler Bentes Monteiro defendeu em São Paulo a concessão de anistia ampla e restrita e recíproca ao mencionar o benefício aos políticos. Enfim, né? Sustentou que a anistia é importante para a conciliação da nação. Explicou que não defendia essa tese quando nativa, porque dentro de uma corporação militar somos cidadãos que temos nossas opiniões. Cadê os setores da reserva? Que podem falar mais. Cadê o clube militar com sua nota de repúdio? Faça alguma coisa. Maluf, 2 de agosto de 78. Malufão, do Arena, base do regime. Maluf declarou-se a favor de uma revisão das punições. Mas não é a favor da anistia ampla e restrita não, né? Como tem sido pedida, né? Não, tem que ter uns mais e um porém. 9 de agosto de 78. A Tribuna da Imprensa reproduziu na íntegra uma entrevista do Jornal do Brasil com um general lá, general, não sei que lá, Portela, deixa eu ver se dá ali pro nome, Jaime Portela. E aí nessa entrevista o Jornal do Brasil perguntava, e quanto à anistia à volta dos políticos exilados? O candidato Figueiredo está bem disposto, bem integrado, já declarou que é favorável a que façam determinadas revisões, mas que é contra a anistia ampla e restrita, posição em que sempre me coloquei. Um ano depois, a anistia passava. Porque o povo bateu o pé, o povo foi irredutível, o povo fez manifestação. Teve uma matéria que era muito longa, não ia dar tempo, eu precisava ler ela com cabo, estava horrível. Mas era do Gilberto Gil falando de anistia. Falei que vai ter uma parte 2, né? Mas calma lá. 15 de agosto de 78. Almirante contra anistia. O presidente do Superior Tribunal Militar, Almirante Hélio Ramos de Azevedo Leite, declarou ontem em Belém ser contra essa anistia que possa dar ampla e restrita, a mesma coisa lá, né? E, obviamente, naquela época, vê pra quem era a anistia ampla, geral e restrita, né? Eu nem tô fazendo esse disclaimer aqui. Se você comparar as pessoas do presente momento e o que elas fizeram com as pessoas lá de trás, pô, rapaz, tem uma diferença grande, viu? Olha essa matéria. 18 de setembro de 78. Manual de campanha do MDB mostra a situação do país. Aqui era o meme da época. Eu vou mostrar aqui já a notícia que é do Hélio Bicudo, até um dos fundadores do PT, se eu não estou enganado. Eles não permitem que o povo escolha presidente na urna. Eles proíbem que o povo escolha governador da urna. Eles insultam você e o Senado, porque você não vota, né? Senador biônico. Eles não permitem também que você escolha os prefeitos de capitais. Tudo depende de você. Vote no MDB. Senador, deputado federal, estadual no MDB. É só isso que você podia fazer. E aí, veja só, né? A gente vai falar do Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo já. Vai ficar meio longo. Mas o pessoal fala, cara, ou é anistia ampla, geral e restrito, ou é nada. Aí se vir alguém falar assim, você está muito radical. Pois bem, o jurista Hélio Bicudo disse em Londrina que o MDB, por uma medida de coerência, não deve votar nas reformas apresentadas ao Congresso pelo Palácio do Planalto. As reformas não são nada. Tem apenas o propósito de jogar a solução dos problemas nacionais mais para frente, chegando no impasse político-institucional que as soluções não podem mais ser cozinhadas em banho-maria. Ou tem ou não tem. Vote contra. Antes de querer chamar Eduardo de radical, chama ele Bicudo de radical.
Aí lá de anistia, né? Para ele, a anistia ampla, geral e restrita, os órgãos de repressão deveriam ser extintos. Realmente, os inquéritos, né? Acabar, que vá. Desde que a anistia seja concedida, não se justifica o aparelho repressivo. E prevalecendo como deverá prevalecer o AI-5 até dezembro deste ano, num prazo mais dilatado, fica sempre a suspeita de uma atuação repressiva que venha a limpar a área para o governo do general Figueiredo, né? Assim, da anistia, mas o inquérito está aberto, vai perseguir todo mundo de novo? Flávio abriu um novo inquérito? É ou não é cíclico o Brasil? O Brasil é ou não é cíclico? Mas essa história eu não tinha contado, eu nem sabia, eu descobri hoje, graças a vocês aí, né? Porque eu tenho que contar uma história todo dia. Sério mesmo, obrigado vocês pela audiência, porque é gratificante, né? Você poder estudar todo dia, tendo a obrigação de apresentar todo dia alguma coisa, né? Até Nelson, que anistia ampla para os punidos. Que Nelson Rodrigues, teatrólogo. Sabe, as pessoas estavam pedindo isso, porque o Nelson Rodrigues era tido mais à direita na época, vamos falar assim, né? 23 de outubro de 78. Estamos aproximando no final do ano. Matéria do Hélio Fernandes. Vou ler a primeira parte de cima, né? Que tá aqui embaixo. Não existe dúvida que o problema da anistia hoje ficou estrangulado em 2 pontos. E que não serão mais resolvidos de forma alguma pelo governo que sai, e sim pelo governo que entrará. Seja quem for, até mesmo Figueiredo, este eleito em mais uma eleição indireta, no rodízio monótono, melancólico, cansativo, que não traz esperança ao povo brasileiro, terá que se firmar e se afirmar ou não governará. E uma das formas de consolidar será através da anistia. E depois falava, ó, esses 2 pontos que eu chamo de estrangulamento da anistia são os seguintes. Primeiro, ou haverá anistia ampla, total e restrita, como aliás é o conceito e a definição de anistia, ou não haverá anistia. Podem falar no assunto à vontade, pois anistia parcial não é anistia, não será aceita, não será nem mesmo colocada na mesa das discussões. E é inegável que, daqui para frente, ou haverá discussões ou a situação se agravará consideravelmente. Disso ninguém duvida. E Figueiredo, por sussurros que são filtrados do Palácio do Planalto, também compreende o problema assim. Chama aí de radical, vai o povo. Chama de radical. 29 de novembro de 78, de Lermando revela que querem rever as punições. General de Lermando Gomes, comandante do 2º Exército, a anistia é um assunto a ser estudado, né? Mas sou contra qualquer ideia de anistia ampla, geral e restrita. E foram contra até o último momento. Tiveram que ser convencidos na marra. A anistia ampla é condição básica para resolver questões nacionais. Olha como era tão claro na época o que estava acontecendo. Olha como era tão óbvio na época. E quem falou isso, quer dizer, uma das pessoas que falou era o Milton Santos, professor de geografia lá da Bahia. Chegando realmente aqui aos finalmente do ano de 1978, 23 e 24 de dezembro, como que o ano de 78 terminava? O ano antes da anistia, né? A anistia só foi no ano seguinte, 8 meses depois, agosto de 79. Uma página completa pela anistia ampla e restrita. Roberto Ribeiro Martins. Parece até as matérias da atualidade que a gente vai lendo aí do pessoal comentando sobre como a anistia é um processo cíclico na história. Diante do impasse político que a nação atravessa, o livro Liberdade para os Brasileiros nasceu com uma necessidade de buscar nas lições da história a solução para a hora presente. É o que estamos fazendo nesse pequeno vídeo, né? Tentando alguma coisa. Não, solução a gente não tem, mas pelo menos entender um pouco mais do país. Em quase todos os grandes momentos da vida nacional, e mesmo antes de se formar a nacionalidade, ainda no período colonial, a anistia se fez sentir como uma solução ao fim dos conflitos e graves dissensões sociais. Em 1654, com a expulsão dos holandeses de Pernambuco, é o grande marco da anistia no Brasil. Os patriotas vitoriosos não espezinharam os derrotados, nem os que com eles colaboraram, mas concederam-lhes anistia plena e geral. Daí por diante, anistias se deram em quase todas as décadas durante a colônia, o império, a república. Todas as classes e segmentos sociais, nos variados momentos dela, se beneficiaram.
Vai falar, vai bem verdade também que nem todas foram amplas. Houve anistias restritas, condicionais e até condenatórias. Pela esdrúxula de 25, Dom Pedro determinou a execução dos remanescentes da Confederação do Equador e Frei Caneca foi fuzilado. Mas também tivemos as anistias gerais, como a de 1822, 1930, 1945, 1961, entre outras. Algumas delas fruto de campanhas populares ou de revoluções vitoriosas. Em 45, no processo de lutas contra o Estado Novo, foi a anistia a bandeira política que uniu as oposições e serviu de ponta de lança do movimento redemocratizador. A sua conquista, em 18 de abril daquele ano, foi a pedra de toque que reverteu a correlação de forças sociais e políticas, tornando irreversível o fim da ditadura. Agora, quando, mais uma vez, a maioria do nosso povo busca o fim da exceção, passados 15 anos de regime forte, coloca-se novamente a anistia como bandeira unificadora e pré-requisito para a democracia. É verdade que a anistia por si só não basta. Terá vir acompanhada de um conjunto de medidas que assegurem efetivas e duradouras liberdades democráticas, o fim dos inquéritos. A começar pelo completo fim, sem salvaguardas, de todos os atos e leis de exceção, e a terminar com a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte que, sendo livremente eleita, possa representar as aspirações de liberdade, progresso e independência nacional do nosso povo. E terminava falando, né? Hoje, já quase ninguém se opõe frontalmente à anistia. Já se cogita de medidas parciais, admitindo-se até, pelas informações mais recentes, a anistia ampla, porém restrita, dentro do quadro de reorganização partidária. Essas atitudes são decorrentes de grande clamor nacional, que se levanta em prol da democracia do Estado de Direito já. Então você vê, foi um processo de conquista. A gente, para pautar esse requerimento de urgência, já foi um processo. É porque eles realmente estão começando a ficar muito incomodados. E o último texto é do Bonis Bondeira, professor aí bem conhecido. Até agora, desde 64, o Brasil viveu sob um regime de apartheid político. Sem anistia ampla, geral e restrita, esse regime continuará subsistindo apesar do fim do AI-5. Vai até acabar os inquéritos. Sem anistia, vai continuar esse apartheid, esse ódio. É a polarização da época. É porque não se faz mais de polarização. Exatamente isso. Não vai resolver o que o Temer está fazendo. O Temer quer colocar fogo no país. Isto porque aqueles que tiveram seus direitos políticos cassados já poderão voltar à vida política. Há milhares de outros, porém, que sofreram a repressão foram condenados por crimes, na verdade, inexistentes, considerados apenas como tal pelos que detêm o poder desde 64. Crime de abolição do Estado, golpe de Estado, né? Foi o crime impossível. Crime de fake news. Por outro lado, é preciso que a anistia atinja a todo o povo brasileiro, e teve seu direito de voto também cassado com o estabelecimento de eleições diretas para presidente da República, governadores e até agora senadores. Bom, a gente não pode nem votar em Bolsonaro, né, que é o que o povo quer. Não creio, entretanto, que a anistia possa vir como dádiva dos poderosos. Ela sempre será uma conquista do povo brasileiro que se conscientiza, se organiza e se mobiliza na luta pela restauração da democracia. Essa era a mensagem de fim de ano. Eles não vão dar. O povo que vai ter que conquistar. Os poderosos não vão dar. O povo vai ter que se mobilizar, se conscientizar e conquistar. Meses depois, vinha a anistia. E por que eu falei que provavelmente vai ter uma parte 2? Porque a gente sabe que teve anistia. E eu já gastei 1 hora. E a gente nem chegou no ano de 79. E o ano de 79 tem mais conteúdo do que eu peguei até o fim de 78. Eu tive que ler tudo até o fim de 78. Eu li tudo mesmo. Não teve uma notícia que eu não... relacionando a anistia que eu não parei para ler. No Tribuna da Imprensa, fora os outros jornais. Mas e aí? Vamos voltar pro dia de hoje pra gente encerrar o vídeo, né? Paulinho da Força foi lá na Globo News apontar para quem é um problema. O homem irredutível. O homem que quer anistia ampla, geral e restrita. E que está trabalhando, colocando pressão. Eduardo Nantes Bolsonaro. Deputado, o companheiro seu de Câmara, Eduardo Bolsonaro, e o Paulo Figueiredo, estão esperando novas sanções dos Estados Unidos e, nas palavras dele, não haveria outra solução, opção para o Congresso, senão a anistia ampla, geral e restrita, ou o liberou geral. A minha pergunta, novas sanções americanas vão influenciar o seu texto? Eu acho que se tiver novas sanções no meio dessa discussão e votação desse projeto, vai trabalhar e muito, né? Espero que o Eduardo Bolsonaro, que já fez algumas besteiras quando fez o tarifação no Brasil, ele possa pôr a mão na consciência e perceber que qualquer coisa que ele fizer nesse momento, nesse sentido de penalizar o país,
Ele toca fogo no parquinho aqui, como diz o outro. Pois bem, Eduardo vai tocar fogo do parquinho então. Porque o Paulo Figueiredo disse que na semana que vem, aqueles que dizem que a anistia ampla, geral e restrita está superada terão uma boa resposta. Continuamos unidos, anistia todos os fatos desde 2019, sem distinções ou restrições. Congresso não legisla sobre penas, mas pode anistiar os fatos. Ainda mais quando essas penas foram em processos excepcionais. Como diz o grande Álvaro Dias, que ainda está vivo. Talvez ele nem lembre que ele falou isso. Estou te relembrando, Álvaro Dias. E tá aí. Um pedaço da história que você não aprendeu. E tá aprendendo agora. A gente vai tentar aprender outro pedaço dela, né? Como é que conseguiu no ano de 79. Mas aqui, gente, que já dá pra botar pra pensar. Eu acho que dá pra você ver, assim, que não é xadrez 5D, não é isso, tem aquilo outro. Só tem um caminho, pessoal, que foi o caminho que já foi feito várias vezes na história do país. Esses processos não são dados, eles são conquistados. Não tem tempo pra chororô. É isso e acabou, cara. É isso e acabou. A direita brasileira, ela tem que abandonar urgentemente esse negócio de ficar lavando a alma, lacrando e começar realmente a botar a bunda na cadeia, estudar, entender, se institucionalizar, se profissionalizar. E tá aí. O site da Biblioteca Nacional é público, qualquer pessoa pode acessar, não precisa pagar R$1. Não tem ninguém para ter um tempinho lá também, para dar um bisu, dar uma olhada nas coisas, estudar esse processo. Vamos estudar a gente também de 45, a de 61, a de 1922, vamos entender mais. Eu tenho certeza que quanto mais propriedade, mais conhecimento a gente tem para abordar os assuntos, maiores são as chances da gente conseguir convencer as pessoas e realizar esse mesmo movimento de convencimento que ocorreu lá atrás. De fazer a sociedade inteira se mobilizar em torno de uma pauta, que não é uma pauta federal, é uma pauta nacional. Ela não está restrita ao parlamento, ela está restrita ao país inteiro. É movimentação popular, é praça, é protesto, é assembleia de vereador, como você vê, enquanto vereadores, assembleias legislativas estaduais, governadores, é tudo. Sem tempo para não ter um tempo, sem tempo para quem diz que não tem tempo. Eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passa no meu canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, né? Onde tá registrando a história de forma mais mastigadinha. Esse pedaço, obviamente, vai entrar, né? Peço seu apoio aí. Pelo menos no Atlas aí, que dá um trabalho miserável. E o vídeo de hoje, se der, dá uma compartilhada nesse vídeo, porque eu gastei muito tempo fazendo esse vídeo hoje. Eu confesso assim, eu gosto. Mas, se puder compartilhar, eu acho que é uma história importante. Eu acho que os brasileiros deveriam conhecer um pedaço de sua história. Eu acho que nada coloca algumas pessoas para pensar. Vejo vocês amanhã. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.